Primeira carta de Paulo apóstolo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 45 a 49. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Amado Senhor, glorifica o nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Na noite de hoje se lembra da ressurreição de Cristo. E daí se vem a palavra Páscoa, que vem do hebraico, que significa pessagem ou passagem. A primeira Páscoa foi celebrada pelo povo de Israel quando foi liberto do cativeiro do Egito. Então, eles assinalaram as suas casas, as ombreiras, com o sangue do cordeiro, para que o anjo da morte não levasse os judeus. E assim aconteceu. Eles foram libertos da morte. E depois Deus abriu o Mar Vermelho e eles passaram do Egito para o deserto em caminho a Canaã. Canaã tem o significado de lugar celeste, lugar de Deus, não é? Casa celestial. Então, passagem, irmãos, nada tem a ver com chocolate, com ovo de Páscoa, o qual virou uma tradição humana vinda de pagãos, não de cristãos. Então, Páscoa, quando se diz Feliz Páscoa, você está desejando para a pessoa que ela seja salva, que ela entre no caminho que Jesus abriu. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele diz em João 14,6. E quando nós entramos no caminho, nós vamos pela passagem da morte para a vida, das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade, da prisão eterna para o reino de Deus. Isto é Páscoa. Mas no texto que eu li aqui, que fala inclusive da ressurreição de Jesus, no capítulo 15, fala da ressurreição de Jesus. E aqui faz umas colocações necessárias a serem esclarecidas, pregadas a vocês. Adão foi feito alma vivente. Esse foi o primeiro homem. O último Adão, último. Último significa o perfeito, absolutamente perfeito. Esse último é Jesus Cristo. E Jesus Cristo a Bíblia chama de Espírito vivificante. Veja que coisa tremenda. Jesus é o Espírito vivificante. Jesus, na sua essência, é Deus, o eterno, o todo-poderoso, o grande eu sou. Em Romanos 8, verso 2, diz que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Veja que a lei do pecado e da morte consiste nos 10 mandamentos escritos na Bíblia, os quais Deus tipifica, não é? Tipifica ali nos 10 mandamentos o que Ele não quer que a pessoa faça. Porém, quando nós olhamos para a lei, nós vemos que não conseguimos cumpri-la e incorremos em delitos diante de Deus.
pecados. Então, a lei do Espírito de vida revogou para os que creem em Jesus a lei do pecado e da morte, dando a vida eterna. É o que está em Romanos capítulo 8, verso 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Essa lei foi promulgada com a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus trouxe essa nova lei vigente a todo aquele que crê em Cristo, porque só pode essa lei ter eficácia sobre o que crê em Jesus. O que crê em Jesus é beneficiado pela lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que me livrou da lei do pecado e da morte. Veja, da morte eterna, o que significa a separação eterna dos descendentes de Adão para com Deus. Então, Deus nos amou de tal maneira que se fez carne, se fez semelhante a Adão na carne, mas Ele é o Espírito vivificante. Então aqui na palavra diz que não é primeiro o espiritual, senão o animal. Paulo usa o termo animal. O corpo humano, na verdade, é de uma criatura. Nós somos criaturas racionais. Nós conhecemos as criaturas irracionais. As criaturas irracionais têm domésticas e selvagens, não é? Então a natureza humana é semelhante uma natureza de um animal, só que um animal racional. Mas Deus, se fazendo carne no Filho, Ele, que é o Espírito vivificante, vai nos transformar à sua semelhança. É o que Paulo diz aqui. Assim como nós somos e nascemos à semelhança de Adão, nós seremos a semelhança de Jesus. Olha que coisa tremenda. Agora, é importante fazer aqui explicações e trazer doutrina, ensino bíblico sobre por que Cristo teve que morrer e depois ressuscitou. Bem, quando nós olhamos, se alguém quiser abrir a palavra, em Efésios, no capítulo 4 de Efésios, nos versículos 7 em diante, diz que a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, pelo que, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, Jesus subiu aos altos, o mais alto do céu, Jesus subiu. Porém, aquele que subiu é o mesmo que desceu às partes inferiores da terra. Aqui está algo que é um tema difícil, que muitos pregadores evitam trazer a lume, trazer essa palavra, mas é necessária para a compreensão. Veja, Jesus, quando estava vivo, pregou aos vivos. Jesus, quando morreu, pregou aos mortos. Você sabia? Jesus desceu às partes inferiores da terra, a região dos mortos. E aqui nós temos a primeira carta do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro diz no capítulo 3, diz que Jesus pregou aos mortos. A descida de Jesus ao Hades foi pregar a palavra de Deus aos mortos. Aqui está bem claro que Jesus veio salvar vivos e mortos, porque aqueles que morreram antes de Cristo não ouviram a palavra de Deus, e muitos criam no Senhor pelas promessas que havia no Antigo Testamento, porém não tiveram a oportunidade de verem Jesus em carne. Então Jesus desceu
ao Hades e pregou aos espíritos em prisão, diz na palavra de Deus. Aqueles que creram e que confiaram em Jesus quando ele desceu, onde os espíritos dos mortos estavam em prisão, subiram com Cristo, como está escrito em Efésios. Ele levou cativo o cativeiro. O que é cativo? Cativo é preso. Cativeiro é lugar onde ficam escravos presos que não podem sair. Então, o cativeiro, a região daqueles mortos antes de Cristo, foi levada por Cristo cativa, tanto que ele diz em Apocalipse: eu sou o alfa e o ômega, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Eu estive morto, mas estou vivo para todo sempre. Apocalipse capítulo 1, versículo 17. Então veja bem uma coisa: aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu dons aos homens, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. A edificação do corpo de Cristo é feita através da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, dos quais nós somos membros uns dos outros, mas o corpo é formado pelos membros. 1 Coríntios 12, 27, 1 Coríntios 12, 14, um só membro não é o corpo, mas nós juntos, os que cremos em Jesus, os que recebemos Jesus como Salvador, formamos o corpo místico de Cristo, do qual Ele é o alicerce, a rocha, e ao mesmo tempo Ele é o cabeça da igreja. Mateus capítulo 16, foi quando Ele perguntou aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, apóstolo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse a Pedro: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Essa pedra é a afirmação que Pedro fez, e não o próprio Pedro, mas é Jesus. Tanto que Pedro, em Atos capítulo 4, versículo 11, disse aos judeus depois do dia de Pentecostes: vós edificadores rejeitastes a pedra eleita e preciosa, a qual Deus o colocou como cabeça de esquina. Jesus é a pedra angular, é a pedra de esquina, sobre ela repousa as demais pedras, nós e todo aquele que crê em Jesus Cristo. E Paulo diz em 1 Coríntios 3, verso 10, ninguém pode pôr outro fundamento, além do qual já está posto, o qual é Cristo Jesus, aleluia. Jesus é fundamento, Jesus é rocha e Jesus é o cabeça da igreja, e nós somos o seu corpo. E ele desceu, como está bem claro em Efésios e 1 Pedro 3, desceu aos espíritos em prisão e pregou a eles, levando cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Jesus abrangeu o passado, o presente e o futuro. Jesus abrangeu o presente com a sua vida, pregando o evangelho. Jesus abrangeu o passado, descendo à região dos mortos e mostrando-se como Yeshua HaMashiach, Cristo, o Messias, o prometido, o eleito, o Salvador e o Senhor, aleluia.
Jesus abrange o futuro, quando ele constituiu a grande comissão, e disse em Marcos capítulo 16, versículo 15: ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que crer e for batizado será salvo, e o que não crer será condenado. Aleluia. E ele é bem claro em Atos capítulo 2, versículo 37, quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos e encheu com o Espírito como labaredas de fogo, e eles começaram a falar em outras línguas, e o povo judeu e os demais que estavam ali perguntaram aos apóstolos: o que devemos fazer, varões e irmãos? E Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós sejais batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, porque a promessa é para vós, vossos filhos, e para todos que estiverem longe, e para todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Aleluia. O evangelho começou em Jerusalém, porém pregue em Jerusalém, por toda a Judéia, pela Samaria e até os confins do mundo, para que o evangelho seja pregado a toda criatura. E um dos sinais da volta do Senhor Jesus é quando o evangelho for pregado a todos os povos, a todas as nações, a todas as línguas, a todos. Aleluia. A ressurreição, veja, vamos reprisar algumas coisas. Jesus vivo, curou, libertou, salvou, ressuscitou, andou sobre as águas. Jesus morreu, ele foi a oferta perfeita, eficaz pelos nossos pecados. Ele nos comprou com seu sangue vertido e derramado na cruz do Calvário. Porém, ele teve que morrer, sim, e descer ao Hades. Ele enfrentou o Hades. Ele tirou a chave da mão daquele que tinha o império da morte. A Bíblia diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Jesus tomou a chave do inferno, daquele que detinha a chave do inferno. Por isto, todo aquele que crê em Jesus passa a ter a vida eterna. Veja que coisa simples. A pessoa poderia dizer: mas é tão simples dizer, crê no Senhor Jesus e terás a vida eterna. Pois é isto, exatamente isto que a palavra de Deus diz. Quando Paulo e Silas estavam em Filipos na prisão, e o carcereiro de Filipos deu um tremor, Deus permitiu um tremor naquele lugar, as portas se abriram, e o carcereiro, com medo de sofrer a morte através dos seus senhores, com letra minúscula, ficou desesperado, e olhou para Paulo e Silas e disse: o que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo e Silas não perderam a oportunidade, e disseram a eles: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. E aquele homem que havia açoitado Paulo e Silas, tiraram os dois da prisão, levou para sua casa de madrugada, e na sua casa Paulo e Silas pregou a toda a família, e todos creram, e todos foram batizados. Veja bem, porque creram no Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E o evangelho de Cristo foi prevalecendo e foi crescendo, e chegou até os dias atuais, os dias em que estamos vivendo. Porém, nestes dias atuais, houve o perigo que começou no quarto século, ano 314, com a igreja de Roma, formalizando, tornando hierarquia clérica e coisas semelhantes, e dominando o cristianismo, aprisionando o cristianismo, proibindo de ler a Bíblia Sagrada. Eles proibiram ler a Bíblia Sagrada, eles promoveram a contra-reforma da reforma de Martinho Lutero, levando as fogueiras das inquisições, milhares de crentes, de judeus, morrendo na fogueira, porque não aceitavam suas doutrinas. Então houve uma treva espiritual, houve um período de mero formalismo e religiosidade popular.
Tanto que a maioria das pessoas dizem para você, Feliz Páscoa, automaticamente, mecanicamente, sem refletir no que é Páscoa, sem saber o sentido de Páscoa, como se Páscoa fosse comer um frango, um peru, e depois um chocolate, um ovo, coisa que veio lá do Egito, na verdade, não tem nada a ver com a ressurreição de Jesus, está entendendo? Páscoa significa liberdade, passagem da morte para a vida, e Jesus nos tirou da morte e nos trouxe para a vida, dando a si próprio em sacrifício perfeito e eficaz, que nunca mais se repete. Esse é o sentido real de Páscoa. Ele não ficou preso na morte, porque a morte não pôde detê-lo, não pôde segurá-lo. Por que não pôde segurar? Porque Ele é o Espírito vivificante, Ele é o Deus eterno na sua essência, Ele é o grande eu sou de Êxodo 3,14, Ele disse para Israel em 8,24 de João, se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. E quando disseram para ele, tu não tens 50 anos, e está dizendo que Abraão viu o seu dia, e se alegrou, e ele disse, antes de Abraão existir, eu sou, aleluia. Ele é aquele único que tem duas naturezas, natureza humana, natureza de homem, e natureza espiritual, natureza de Deus. Tanto que Isaías, o profeta messiânico, disse em Isaías 7,14, eis que vos dou um sinal, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, aleluia. Isaías 9,6 diz, um menino nos nasceu, o filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz, aleluia. Miqueias diz no capítulo 5, versículo 2, Miqueias fala bem claro, de tu, Jerusalém, a menor das cidades, há de vir aquele, o qual os seus dias remontam a eternidade, aleluia. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, e ele é a luz dos homens, aleluia. Quem segue Jesus não anda nas trevas, mas viu a luz da vida, aleluia. Esse é o Cristo que nós pregamos, o Jesus, o Filho do Altíssimo, porque foi o próprio Espírito de Deus que gerou Jesus no ventre de Maria, conforme Lucas capítulo 1, quando o anjo Gabriel disse para ela que ela seria a mãe do Filho de Deus, ela disse, eu não conheço varão, e como sucederá isto? E ele disse, eis que a sombra do Espírito Santo virá sobre ti, porquanto o que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus, aleluia. Em Atos capítulo 20, 28 está escrito na palavra, apacentai o rebanho de Deus que está dentre vós, o qual ele resgatou com seu próprio sangue. O sangue de Jesus é o sangue de Deus, o sangue de Jesus é o sangue puro, o sangue de Jesus é o sangue que nos perdoa, o sangue de Jesus é o sangue que transforma o nosso sangue num sangue sem pecado, lavado pelo sangue de Jesus, aleluia. Oh, glória a Deus. Quando a gente olha na palavra e vê duas coisas que o crente tem que aprender. Primeira, a sua defesa espiritual. Quando é atacado espiritualmente, clame o sangue, pede para o sangue te cobrir. O inimigo te atacou de madrugada, te atacou de noite, te atacou numa hora inoportuna. Diga bem alto, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus me cobre, o sangue de Jesus me protege. E usa o nome de Jesus, nome sobre todo nome, nome que todos se dobrarão diante dele, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e dirão que Jesus é o Senhor, aleluia. Diga em nome de Jesus para trás,
Em nome de Jesus, fora. Em nome de Jesus, sai enfermidade. Em nome de Jesus, sai espírito maligno. Em nome de Jesus, está quebrado a praga e maldição. Em nome de Jesus, eu tenho saúde. Em nome de Jesus, eu sou curado. Em nome de Jesus. É o nome sobre todo nome. Na Bíblia existe mais ou menos 70 nomes que designam a Deus. Eu sou Adonai, Elohim, Elohá, El Shaddai, vai embora. Nissi. Porém, esses 70 nomes, você pode dizer num nome só agora: Jesus Cristo. No hebraico, Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo, Jesus o Messias, Jesus o Todo-Poderoso. Em nome de Yeshua, receba cura. Em nome de Yeshua, receba salvação. Em nome de Yeshua, seja desfeito encantamento, praga, feitiçaria, macumbaria, satanismo. Está desfeito em nome de Yeshua HaMashiach. Sai todo o mal. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Espírito vivificante. O Senhor. Quando a Bíblia diz o Senhor, ela está dizendo Deus. O chamar, que é a oração mais forte do judeu, está em Deuteronômio 6, verso 4, quando diz: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Senhor no hebraico é Adonai, Senhor no grego é Kyrios, Ele é Kyrios, Ele é Adonai. A Bíblia diz: e Deus, como essência, deu um nome ao Filho, que é sobre todo nome, aleluia, o nome de Senhor, o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus eterno, o Deus que tudo pode, o Deus que ninguém fica em pé diante dele, o Deus que tem olhos de fogo, tem rosto reluzente. Oh glória, ele é aquele que continua curando, libertando, salvando e batizando com o Espírito Santo nos dias de hoje, aleluia, para todo aquele que quer a sua presença, aleluia. Ele não atende religiosidade, Ele atende pedidos sinceros. O pedido sincero, o pedido do coração, o pedido da alma, o pedido de dentro do nosso ser. Quando nós pedimos com fé, quando nós clamamos com fé, quando nós confiamos nele, Ele faz. Ele diz na palavra, quando aquele pai disse: é possível curar meu filho? O filho ficava possesso, nem os apóstolos expulsaram aquela casta de demônio. Jesus disse: é possível? Tudo é possível aquele que crê. Fecha os seus olhos, pensa nisso. Tudo é possível se você crê. Pensa nisso novamente. Senhor, foi o Senhor que disse: tudo é possível àquele que crê, aleluia. Decida crer agora, aleluia. Eu tenho dito em muitos velórios que eu tenho pregado, veja, eu tenho dito: quem é o erudito? Quem é o ateu? Quem é o cientista que é capaz de negar a Bíblia? Na Bíblia está escrito em Gênesis 3, tu és pó, e ao pó tu tornarás. Tem alguém que nega isso agora? É capaz aí algum erudito, algum cientista, algum cara muito entendido negar isso? Não. É evidente e claro que quando o ser humano morre, ele é sepultado, o seu corpo é colocado num caixão, colocado debaixo da terra e vira o quê? Pó! Muito bem, só que a mesma palavra que diz
tu és pó e ao pó tu tornarás, ela diz: o que crê em mim tem a vida eterna. Aleluia. Presta bem atenção. Ele diz: em verdade vos digo, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Evangelho de João, capítulo 5, verso 24. Quem nega, quem é capaz de negar a palavra? Os filósofos procuram definir verdade e não chegam a um consenso. Um pensa uma coisa, outro define de outro jeito. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ele é causa incausada. O que é causa incausada? Tudo tem uma causa. Nós somos efeitos dos nossos pais terem coabitado e nos geraram. E vamos voltando até chegar em Adão e Eva. Porém, Deus não tem causa. Ele é a causa incausada. Ou seja, Ele é a primeira causa. Ele diz: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Aleluia. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, ômega é a última, seria a letra A na nossa e a letra Z, a última. Eu sou o primeiro, eu sou o derradeiro, eu sou o primeiro, eu sou o último. E Ele diz na palavra que te amou e me amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus, Yeshua HaMashiach. Amados, se for prosseguir, nós vamos embora até nem sei que hora, mas precisamos terminar por causa do horário, muitos que trabalham amanhã, né? Mas esse é o tipo de pregação e de culto que vai horas, se for ver, e vocês estão assimilando, estão recebendo, porque a palavra de Deus não é a minha palavra, não é o que eu penso, não é o que eu quero como homem, mas é a palavra de Deus, e essa é alimento para vocês, é alimento para as vossas almas. Essa é verdadeiro maná descido do céu, que dá vida ao mundo. Aquele que come de mim tem a vida eterna. Comer de Jesus é comer a palavra, é beber a palavra, é se alimentar dele para ter vida eterna.